programa te ajudou a buscar essas experiências internacionais para expandir as tuas ideias, o programa de pós-graduação aqui da faculdade? Em algumas ocasiões eu consegui financiamento para essas viagens, mas muitas vezes a posteriori. Então eu me senti parcialmente respaldado pelo programa, assim, eu acho que fui bastante autônomo na busca por essas experiências, e digamos que mais da metade dos financiamentos que eu consegui foram através de fundos estrangeiros, das próprias universidades e dos eventos que eu participei, assim. Mas claro, a URGS me deu todo o suporte de sempre, assim. Mas como eu falei, era um ambiente que eu não estava frequentando a universidade, porque estava tudo parado em função da pandemia, então eu busquei estabelecer laços de forma autônoma, assim. Acho que foi parte do desafio também, acho que foi parte de algo, de eu me movimentando para além da estrutura do determinante geográfico. Claro. Foi um dos únicos benefícios, eu acho, da pandemia, de certa forma, foi que as pessoas do Sul Global também tinham acesso a esses lugares de uma maneira menos dispendiosa, pelo menos naquele início, para dar aquele primeiro salto, para depois, talvez, tu se sentir capaz ou ter noção de que esses eventos estavam acontecendo e começar a participar deles em pessoa, né? Sim. Interessante esse movimento. E a gente já tocou em alguns pontos disso, mas eu queria que tu falasse um pouquinho mais sobre a tua experiência de escrever essa tese em inglês dentro do programa. Então, se tu pode falar para nós por que tu e o Fábio Morosini, que foi teu orientador, decidiram que seria uma boa ideia escrever essa tese em inglês, e quais foram algumas das vantagens e dos desafios que tu teve também a partir dessa escolha. Certo. Para responder essa pergunta, eu volto àquela pergunta anterior, né, de audiência da tese. Para quem essa tese é destinada, em qual nicho da literatura eu quero que ela seja uma intervenção. E ao tentar responder essa pergunta, eu notei que a maioria da literatura que eu estava engajando, que eu estava lendo, que eu estava buscando diálogo, era uma literatura produzida em língua inglesa. Portanto, foi a partir daí que o professor Fábio também foi muito importante para tomar essa decisão de escrever a tese em inglês. Então, essa é a primeira parte da resposta. Foi o meu objetivo profissional de me tornar relevante num debate, não um debate brasileiro, mas sim um debate internacional, e a língua internacional, a língua franca da produção de conhecimento científico em direito internacional hoje em dia é o inglês. Acho que agora eu passo para a segunda parte da minha resposta. Acho que é algo mais... A gente pode teorizar sobre o porquê do inglês ser a língua dominante na produção científica e na produção acadêmica de modo geral. Aí a gente podemos debater sobre o imperialismo e a noção de que não somente existe uma dominação econômica, mas também cultural e epistêmica. As formas de produção do conhecimento também estão vinculadas a certas estruturas consolidadas historicamente a partir das chaves de leitura que a gente falou antes: colonialismo, imperialismo. Então, também essa resposta também passa por entender o que é o mundo, como ele foi formado a partir historicamente, a partir dessas chaves de entendimento do colonialismo e do imperialismo. E daí a gente chega na língua inglesa como a língua dominante, a língua hegemônica, e o dilema da produção de conhecimento crítico em direito internacional estamos aqui no Sul Global, falando desde o Brasil, então poderíamos entender que então vamos produzir um conhecimento na nossa língua e de forma autóctone, assim. Então, só que, no entanto, é mais complexo do que isso, porque para intervir no debate global é necessário se apropriar das ferramentas que construíram o mundo do jeito que é, e a língua inglesa, sendo uma dessas ferramentas, é o modo como que quem se propõe a navegar nesse mundo, essas águas turbulentas do direito internacional, na minha opinião, deve fazê-lo também em inglês. E não só em inglês, todas as línguas que tiver competência para, mas principalmente em inglês. E acho que é uma escolha
Não é uma escolha minha, mas o mundo escolheu assim esse estado de coisas. Entre o pragmatismo e também o conhecimento de que tu está engajando dentro dessa chave, mas sabendo o que é a partir disso, né? Eu acho que tem um pouco isso assim. Então, finalmente, agora passando para a nossa última pergunta, tu passou desse momento de escrever essa tese de doutorado bem, digamos assim, direito internacional universal, né? Porque tu está lidando com os ODS, com a ONU, com esse sistema de bem, que a gente diz que é universal, digamos assim, porque não é doméstico, é internacional. Mas tu tá fazendo o teu projeto de pesquisa da tua bolsa de pós-doutorado é uma coisa bem local, né? Tu pode falar para nós um pouquinho qual é o teu tema de pós-doc e como é que surgiu a ideia de trazer para esse local mais local? Certo. Essa é uma pergunta muito boa, porque eu justamente estou agora me debruçando sobre ela. Então, eu terminei o doutorado em agosto, a defesa foi em outubro, aí em janeiro eu apliquei para essa bolsa de pós-doc aqui na URGS, PIPD, e a partir de março, então foi aprovado, e a partir de março comecei a pesquisar o quê? O desafio da territorialização dos ODS, ou localização dos ODS, porque justamente os ODS são um discurso global formulado nos espaços de produção do direito internacional, que são Nova York, Genebra, Viena e etc. Então são ambientes muito elitizados, é um ambiente que carrega consigo a distância entre aquilo que eu falei no começo da entrevista, entre o idealismo das normas versus a dificuldade de, nos rincões mais profundos dos países, aplicar e ver se as normas... É um debate que existe nos direitos humanos, é um debate que existe, que não é novo. O ODS é algo novo, mas assim, a preocupação de tentar fazer com que as normas internacionais sejam aplicadas é uma preocupação antiga da disciplina. No caso, eu estou olhando especificamente para esses ODS, para o ODS 1, que é o da erradicação da pobreza. O ODS 1 é dividido em 7 sub-objetivos de erradicação da pobreza monetária, erradicação da pobreza multidimensional, estabelecimento de pisos de segurança social, estabilidade fundiária e proteção a desastres. E eu achei muito curioso que o 1.5, os outros dois são modos de financiamento desses objetivos, tá? O 1.5 me chamou muito a atenção porque contido ali dentro do ODS de erradicação da pobreza tem uma inovação que foi desde 2015, que foi a implementação de mecanismos de resposta, de mecanismos de desenvolvimento para resiliência climática, resposta a desastres naturais. Ou seja, isso está contido com uma boa inovação dentro da nova proposta de erradicação da pobreza da ONU. Então, eu aliei isso ao fato de que, enquanto eu estava escrevendo, redigindo o texto da tese, Porto Alegre ficou debaixo d'água, eu tive que sair do meu apartamento no centro histórico. Então, com isso, surgiu para mim essa inquietação de entender como e por que Porto Alegre não foi capaz não foi capaz de suportar o modelo de desenvolvimento urbano de Porto Alegre totalmente frágil e vulnerável em relação ao que aconteceu na enchente. Então foi isso que me chamou para pesquisar, então isso que chama-se na literatura de territorialização dos ODS, e tentar entender por que Porto Alegre está vulnerável do jeito que está ainda, a propósito, a essa enchente. Então eu procuro entender nessa pesquisa de pós-doc que eu iniciei a pobreza, mas não do ponto de vista econômico, mas sim de um ponto de vista daquilo que se chama de vulnerabilidade climática urbana, né? Então, como que o modelo de desenvolvimento urbano em Porto Alegre, isso também dialoga com a nova agenda urbana da UN Habitat, que é o programa da ONU para assentamento e habitação, algo assim, de como o desenvolvimento urbano de Porto Alegre pode apresentar ou não características que dialogam com as mudanças climáticas, com a questão da resiliência urbana, e mais especificamente ainda estou buscando entender como os órgãos
administrativos da cidade de Porto Alegre aplicam ou não esses indicadores que estão presentes dentro do ODS 1. E é um projeto que está em andamento ainda, tenho encontrado muitas dificuldades em fazer essa descida do abstrato para o concreto, assim, eu acho que tem que adentrar todo um outro tema das políticas públicas, da política municipal, estadual e nacional. E outro desafio que eu encontrei, só para finalizar, é que existe algo que nesse desafio de territorializar o direito internacional, existe algo que hoje em dia se chama de governança multinível. Então são múltiplas camadas de normatividade que a gente encontra. A gente encontra o discurso mais global da ONU, por outro lado a gente encontra o discurso da política externa dos países, depois o discurso da política interna dos países, depois a gente tem as relações interfederativas dentro do país, ou seja, o Brasil em relação ao estado do Rio Grande do Sul. E como isso ficou muito claro na época da enchente. Por fim, o diálogo entre o Estado do Rio Grande do Sul e os municípios, bem como entre os municípios e a União. Então, veja que existe uma complexidade em tentar entender como que esses discursos vão e vêm, aplicam-se ou não se aplicam. Esse é o estado atual da minha pesquisa, não tá longe da fase da conclusão, mas muito empolgado de poder dar continuidade ao trabalho que eu comecei no doutorado. Global. Né? Do global pro local. Então tá, com isso a gente encerra a nossa entrevista de hoje. Obrigada, Matheus, pelo teu tempo. Obrigada a Tolga, que está aqui também nos ajudando com toda a parte do audiovisual. E empolgada para continuar lendo o teu trabalho. Também, muito obrigado. Obrigada.